Colocou o Breno Lopes, colocou o Endrick. Mas o Endrick, inclusive, ele obrigou o Cleiton a fazer, para mim, a melhor defesa do jogo, né? A bola em que ele começou no meio, foi pro lado, que é onde eu acho que ele rende mais. Eu acho que ali, eu acho que é a dele, né? O melhor dele é não ter função nenhuma, nem meio, nem lado, fica solto ali. Mas sabe como é que eu vejo o Endrick? Como o Rodrigo, um jogador assim para receber a bola em velocidade. Velocidade, tem que explorar a velocidade. E quando ele vai pro choque, lá mais fechado, né, mais no meio, o Rony, eu acho que ele se adapta melhor a essa condição. Acho que se você for colocar para brigar rigorosamente no meio da área, o Endrick e o Rony hoje, o Rony funciona melhor. Hoje, claro, não estou querendo comparar um jogador com o outro. E o Endrick, a gente já costuma ver, ele tem uma explosão, né? Uma força de explosão de velocidade, que é muito difícil de pegar, né? Então, fizeram isso que você está falando juntos naquele segundo tempo contra o Corinthians. Lá em Itaquera, que o Endrick saiu mais pro lado, o Rony era o cara centralizado, foi até o momento em que o Palmeiras virou aquele jogo. Depois o Corinthians empatou no final. Sobre isso, eu não sei se foi depois desse jogo do Corinthians ou antes, eu transmiti um jogo do Palmeiras no Palestra, e que o Endrick, ele entrou, e o Palmeiras teve um ataque muito móvel, ninguém guardando posição. Ele trocava muito de lugar com o Dudu, com o Rony, e assim, ele não era nem centroavante, tinha hora que estava pelo meio, tinha hora que estava na direita. Eu achei que o melhor funcionamento do Endrick no Palmeiras é esse, sem uma posição fixa. Jogar onde der, onde ele encontrar espaço. A lá Fluminense, né? Por aí. Hoje teve um lance engraçado que não lembro quem estava na espécie de ponta direita, né, do Fluminense, a grosso modo. E aí um cara pede bola atrás e o cara não lança. Quando ele olha pra trás, era o Marcelo. Ele me perguntou, o que você tá fazendo aqui, pô? O Marcelo apareceu do lado direito. Aí os dois riram. Claramente foi isso. De onde veio o Marcelo? O lateral esquerdo estava na lateral direita, quase colado na linha de fundo. Eles começaram a rir, os dois. Ele falou, não é o cara que tinha que pedir a bola aqui, que seria o Guga, né? Ele pediu e falou, não. Foi engraçado. Mas você falou, né? Movimentação. Abriu espaço, o cara vai. Tá certo. Eu sei que os 11 hoje em dia tem que ter uma preocupação de posicionamento defensivo. A bola tá com o adversário, você tem que guardar a posição. Mas quando você tá atacando, rapaz, você tem que ver como é que o jogador caos do Guardiola, melhor, né? Caos do Guardiola. Até o meio-campo nós estamos organizados. Ali pra frente eu quero caos. E o Endrick, quando ele tiver mais. Ele já é um jogador, assim, privilegiado, novinho, mas tem força física, né? E isso chamou a atenção desde o início, quando ele começou a aparecer, ser lançado no profissional do Palmeiras, né? Que ele encara qualquer um ali e tal. Parece um cara adulto jogando, né? E é um garoto de tudo. Mas assim, no futuro talvez você possa posicionar ele ali de centroavante, como dizem lá que o Real Madrid gostaria, né? Mas hoje não. Hoje eu acho que ele, para jogar ali no Palmeiras, é melhor que não tenha um posto físico, uma posição fixa, não. E até saiu uma informação essa semana do portal UOL que o Real Madrid considera que o Abel Ferreira explora mal alguns atributos do Endrick. A gente está debatendo sobre a movimentação dele. É um jogador que precisa de campo. Quando ele tem campo, mostrou isso contra o Corinthians ainda pelo Paulistão, ele explora demais o setor. Contra o Água Santa também, no primeiro jogo da final, que ele dá aquela arrancada. Quando ele tem campo para jogar, eu acho que ele tem aquela intensidade, né? Ele chega no fundo, ele é muito mais veloz do que os adversários. O zagueiro tem que ser muito rápido para acompanhar o Endrick. E, de acordo com o UOL, o Real Madrid acredita que o Abel Ferreira explora mal alguns atributos do Endrick e eles acabam entendendo nisso tudo que a movimentação do garoto acaba sendo um pouco limitada pelo treinador, o que prejudica o seu faro de gol. E aí, Piperno? Discordo. Aliás, ele também se movimentou muito e jogou muito bem naqueles minutos em que ele entrou contra o seu Porteiro, aquele jogo estava duro e ele entrou muito bem, enfim, agredindo a defesa, driblando, fazendo lances muito bonitos, enfim, desconcertantes, jogando com muita velocidade e com a habilidade que ele tem, a habilidade natural que ele tem, que é um negócio espantoso. Mas eu entendo essa ânsia da imprensa espanhola ou até mesmo do Real Madrid em relação a isso. Só que eles têm que entender uma coisa: o Palmeiras não é o laboratório do Real Madrid. O Palmeiras foi contratado para isso. O Palmeiras tem as necessidades dele. E o Palmeiras, e aqui no Palmeiras, o Endrick concorre com outros jogadores. Então, não é o Palmeiras que tem que jogar em função de lapidar o Endrick.
é o Endrick que vai naturalmente evoluindo nos momentos em que ele entrar no time. Então, não adianta o Real Madrid achar que, puxa vida, ele tem potencial para atuar em outras funções. É verdade, eu também acho. Mas tem isso, por exemplo, que o Flávio falou. Você vai barrar o Rony para colocar o Endrick lá? Agora não. Acho que aqui, nem tenho muita dúvida em relação a isso, de que o Endrick, em breve, ele vai ser muito mais jogador. Mas hoje não. Então, Palmeiras não é aí esse laboratório para ficar preparando um jogador para o Real Madrid. O Palmeiras tem que preparar o Endrick para ele, até julho de 2024. E outra informação que saiu na semana é que se o Endrick marcar 25 gols, o Palmeiras vai receber uma bonificação do Real Madrid de 68 milhões de reais. Talvez isso explique o porquê do Endrick ter começado a temporada como titular do Palmeiras, Flávio. Joga uma pressão a mais em cima de um jovem jogador aí, promessa do futebol brasileiro. Poxa, Pedro, eu não consigo imaginar essa conversa da Leila com o Abel. Coloca lá na frente e tal. Eu tava acompanhando pela televisão e aí tem aquela abertura, né, que a TV faz. E aí o repórter chegou na frente e falou: Abel, por que você escalou esse time, né, dessa forma? Ele para dar uma olhada, e aí, uma das raras vezes que ele foi simpático, né? Eu não acho o Abel nada simpático. Ele dá uma olhada e fala assim: eu tô rindo porque nem pra mim é presidente, eu explico a escalação que eu dou. Aí ele falou: mas por isso e tal. Eu não consigo imaginar um diálogo da Leila falando: olha, tem uma bonificação, isso não sei o que e tal, coloca o cara mais... Não consigo imaginar esse tipo de conversa. Eu não consigo imaginar. Agora, se ele fez aos 25 gols, ok, mas não acredito. Como entendo também que essa história de posicionamento é outro mundo, é outro time, é outra coisa. Sinceramente, sabe, tem algumas informações e não é de você que eu estou divulgando, tá, Pedro? Mas tem algumas informações que eu não sei de onde sai, viu? Quem iria do Real Madrid, oficialmente, falar em nome do Real Madrid, sobre o Endrick, para a notícia chegar no... Como é que... Lembrando que a informação não é minha, tá? Eu acabei de falar, não é você. Flávio. Não é você, eu acabei de falar. Mas é um negócio meio esquisito, né? Fico imaginando um cara do Real Madrid, onde ele falou isso? Ele foi numa coletiva. Que raio... O Real Madrid é torcida do Real Madrid, ele nem sabe que o Endrick já foi contratado. Negócio meio... O Real Madrid está às vésperas de uma semifinal de Champions League. Não, há uma cobertura especial em cima do Endrick por parte da imprensa espanhola. Eles gostam disso. A editoria, Endrick. Eles... Marca tá chato. Depois de todo jogo, principalmente se ele faz gol, tem matéria, enfim, eles acompanham muito. Assim, jogador que é contratado, ainda mais com a grana que foi paga, há uma cobertura em cima de tudo que ele faz. Eles têm que falar só de... Madrid fala só do Real e Barcelona fala só do Barcelona. Então tem que falar pra caramba. Mas, sinceramente, bom, pode ser. Mas concordo com o que o Piperno falou. Isso é problema do Palmeiras nesse momento. Quando ele for pro Real Madrid, ele vai pro Real Madrid. Eu acho o seguinte, eu não duvido que alguém tenha comentado alguma coisa, porque no mundo da bola, um monte de gente fala um monte, né, e fala mesmo. Alguém lá do Real Madrid tenha externado uma coisa de uma conversa interna, ou de comissão técnica, ou de dirigente, ou de conselheiro, não sei de quem lá. Eu acho que realmente eles falaram sobre isso, mas assim, Real Madrid, quando o Endrick chega lá, aí ele cuida do Endrick, escala do jeito que quiser e treina do jeito que achar melhor, enfim. Mas enquanto ele for jogador do Palmeiras, ele tá aqui porque ele não tem idade para ir para lá. Enquanto ele for jogador do Palmeiras, quem determina o jeito do Endrick jogar é o Abel Ferreira. É um grande treinador do futebol brasileiro hoje, campeoníssimo, ganha tudo com o Palmeiras. Real Madrid não tem nada com isso, não tem que se meter. Quem cuida do Endrick aqui é o Abel e ele vai jogar do jeito que o Abel acha melhor pro Palmeiras, porque ele vai pensar num primeiro momento do Palmeiras, depois na parte individual do jogador. E tem mais uma coisa, dentro da normalidade, ele meio que vai começar do zero lá. As filosofias são diferentes. Sim. Eu lembro que quando o Casemiro foi contratado, ele foi até emprestado pro Porto com cláusula de recompra, porque é outro mundo, é outra coisa. O Lucas, né, tem que adaptar o cara ao futebol e tal. Eles falam muito que o jogador brasileiro tem muita habilidade, mas não sabe jogar futebol, né? Quanto tempo o Vinícius Júnior? Ficou, ia pro Castilha, voltava, sim, porque é outro mundo, né? Outra realidade de futebol. É outro... Quem que era um bom jogador aqui no Flamengo,
até agora tá foi emprestado pro Borussia, tá no Girona, né? Acho que ele tá agora. E empresta para um, empresta para outro, e parece que não atingiu o nível necessário ainda para voltar para o Real Madrid. Vai começar do zero quando ele chegar no Real Madrid. Não tem nada a ver com o que tá fazendo aqui. A não ser que, tipo assim, o Rodrigo, ele demorou, foi bem rápida a adaptação dele, né? O Rodrigo. O Vinícius até que não demorou muito também. Mas o Vinícius eles levaram para preparação. Aí o Rodrigo já foi um pouquinho mais rápido e tal. Mas eu acho que o processo começa praticamente do zero quando o jogador chegar lá.